Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre transformações. Quando uma pessoa ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus e ela começa a mudar totalmente a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de falar. Ela muda, às vezes ela começa a prosperar. E quando alguém vê que fazia tempo que não tinha visto essa pessoa, ela fica sem acreditar às vezes na mudança, na transformação. Ela vai ver essa pessoa como ela via antes. É como se essa pessoa ela nunca mudasse na sua vida. Se era uma pessoa brincalhona que parou de brincar, aí os colegas de antes vão querer começar a brincar, soltar gracinhas e achar que essa pessoa é a mesma coisa. Se a pessoa tem uma transformação na vida profissional, aí quem viu antes não vai acreditar que ela era uma pessoa sem estudo, sem conhecimento, e de repente essa pessoa ela aparece próspera, com uma linguagem diferente, uma postura diferente, e aquelas pessoas que viram antes vão ter como o colega ou amigo do passado e vai ver do mesmo jeito de antes. Não vai ter aquela visão de quem já te conheceu dessa forma. Então, olha o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele perseguia, os cristãos. E depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou muito. Ele de Saulo, ele passou a ser Paulo, e ele de perseguidor, de matador de cristãos, ele prendia e ele maltratava os cristãos, perseguia os cristãos. E Jesus, com o encontro que ele teve com Jesus, houve a transformação. E em Atos, capítulo 9, versículo 19 em diante, do versículo 20 em diante. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, ele tinha acontecido a grande transformação, mas as pessoas ficavam com medo dele. As pessoas não confiavam nele porque ele era um perseguidor de cristãos. Então, até Paulo convencer, ele demorou, e as pessoas começaram a entender que ele não era mais aquela mesma pessoa, que Jesus tinha feito uma transformação na vida dele. Quantas pessoas elas são discriminadas pelo seu passado? Elas são conhecidas de um jeito, depois elas, como a gente costuma falar, dá a volta por cima. Ela começa a crescer, começa a estudar, começa a entender que ela estava num lugar errado, que ela merece uma vida melhor, que ela tem uma postura melhor sobre a vida dela, sobre a vida dos seus, e ela não liga, ela se afasta, ela vai cuidar da vida dela. E nessa transformação, depois ela encontra pessoas do passado e olha com com o mesmo olhar, descrente, aquele olhar de incrédulo. Não, eu não acredito que essa pessoa mudou. Quantos homens pararam de beber, de trocar de mulher,
e mudaram suas vidas, começaram a seguir Jesus e hoje são pastores de igreja. E quando encontra uma pessoa do seu passado, do passado com os amigos, vamos dizer, dos amigos de farra, de copo, eles olham e ficam rindo. Eu já vi vários relatos de pastores, de pessoas que quando os encontraram, não queriam levar eles a sério e começaram a brincar novamente, a falar piadinhas, e eles falaram: você me respeite agora porque minha vida mudou. Assim como a de Saulo para Paulo, muitas pessoas se transformam em suas vidas, mas nunca se deixe abater quando encontrar alguém, quando Deus faz a transformação e alguém desdenhar de você. Não se deixe abater, porque o importante é Deus ter feito a transformação, você se deixar levar pela uma grande mudança de comportamento, mudança na vida financeira, porque Deus, ele transforma assim, ele transforma tudo, ele transforma de dentro para fora. Aquilo que o homem não pode mudar em outra pessoa, Deus muda, basta que a pessoa queira. Por que muitos pais não conseguem mudar o comportamento dos seus filhos? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, se uma pessoa não aceita a transformação, não vai adiantar o pai, a mãe, querer mudar aquele filho, porque não vai conseguir. Porque não é com falar, não é com a força, não é com grito. Aquele encontro foi de Jesus com Saulo. Não foi de pessoas, não foi dos discípulos com Saulo. Não foi pessoas, não foram... nós humanos, nós às vezes queremos fazer coisas de mudar a vida dos outros. Mulheres que casam com homens que são complicados e falam: não, ele vai parar de beber, eu vou conseguir, não, ele bebe, não, comigo vai ser diferente. Não é bem assim. Ninguém muda ninguém. Agora Jesus pode mudar, transformar a pessoa, mas para isso tem que ter um encontro, tem que ter uma intimidade daquela pessoa com Jesus. Não somos nós que fazemos a transformação em ninguém. Também quando se muda, não se deve ficar com vergonha. Eu não era pregadora, eu sempre pensei muito nas coisas de Deus, mas hoje, quem me vê pregando pode falar do meu passado. Pode falar: ah, mas você ia a festas, você tomava cerveja no Natal, festa de final de ano, quando tinha aniversário. Eu não conhecia a palavra de Deus. E hoje eu estou conhecendo, eu conheço a palavra de Deus. E foi isso que me deu paz. Ele me libertou do vício do cigarro. Bebida, graças a Deus, eu não era viciada, mas eu tomava cerveja sim, como muitas pessoas tomam sua cerveja, e nem por isso eu tinha falta de caráter. Agora, hoje, Deus transformou totalmente minha visão, porque hoje eu vivo mais pela fé, porque eu sofri muito no passado com um casamento errado, um casamento de violência doméstica, e pelo sofrimento, por todo o sofrimento que eu passei, Deus transformou minha vida, porque eu busquei uma intimidade com Deus dentro da minha casa. Não foi eu e as pessoas, fui eu e as pessoas. Não foram pessoas que transformaram minha vida. Foi Jesus, o meu encontro verdadeiro com Ele. É isso que eu desejo para a sua vida, que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. E hoje, onde eu estiver, eu vou estar naturalmente sendo o que eu estou falando com você hoje. Porque nada nem ninguém vai mudar a minha vida de hoje. É só Jesus e só gratidão a Deus, porque eu agradeço muito a Deus pela transformação que Ele fez em minha vida. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Ele transforme a tua vida, transforme a vida da tua família,
de cada membro de nossas famílias, porque é só o encontro com Ele que faz a transformação. Agora, não se preocupe quando outras pessoas que te viram no passado e duvidar de você. Não importa que duvidem da gente. O que importa é o que Deus vê, o que Deus fala conosco, porque Deus fala conosco. Quando a gente fala assim, eu falei com Deus, aí todo mundo, normal. Mas quando você fala assim, Deus falou comigo, aí as pessoas falam assim, nossa, não acredito. Até parece que Deus fica falando assim com as pessoas. Hoje em dia, esse povo fica falando que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Você lendo a Bíblia, você vendo o que Jesus fala, temos que crer na palavra e temos que agradecer ao Espírito Santo de Deus por ele habitar dentro de nós. Ele não está lá longe de nós, ele habita dentro de nós. Agora, para ouvir a voz dele, precisamos estar em concordância, cada dia pedindo a Deus para ter uma transformação, uma mudança. É tão boa, é tão forte a presença do Espírito Santo quando estamos fazendo a coisa certa. Às vezes, quando nós fazemos algo que desagrada o Espírito Santo de Deus, a pessoa fica triste, a pessoa fica angustiada. São essas as respostas. Quando uma pessoa ela está agradando a Deus, ela está em paz. Quando ela começa a desagradar a Deus, ela começa a mudar o sentimento dela. Começa a ficar triste, preocupada, sentindo culpa. Culpa não é coisa que Deus coloca em nossa mente, é o inimigo das nossas almas, que fica culpando. Olha, você fez isso, acusando, você fez aquilo de errado. Olha, você errou, você não tem mais jeito, você não presta, você não serve para nada. Isso tudo é mentira do inimigo das nossas almas. Quando erramos, temos que rapidamente nos arrependermos, pedir perdão a Deus e não querer mais praticar aquilo que estava fazendo. Porque quem não erra? Agora, ter uma atitude de transformação, aceitar tudo que o Espírito Santo de Deus fala dentro de você. Ele muda tudo e muda tudo para melhor. E não importa quem quiser pensar o que for a seu respeito, é como eu já falei, o mais importante é o que Deus pensa de nós. Agrade a Deus, não desmerecendo as pessoas, não sendo arrogante, dizendo, pense o que quiserem, estou nem aí. Não é dessa forma, mas é porque as pessoas nós não conseguimos convencer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, mude a maneira de você pensar, mude a maneira de você viver. Agrade a Deus, cuide bem de você, pense bem a seu respeito, seja uma pessoa que goste de você. Onde você estiver, você não tem como se separar de você. Para onde você for, você vai com você. E se você, a sua pessoa, desagrada outras pessoas, se a sua transformação, que é para melhor, desagrada outras pessoas, paciência. Depois elas vão ver a tua vitória, depois elas vão ver a tua prosperidade. Olha, ninguém agrada amigos quando está estudando para fazer um concurso, porque ela não tem tempo de sair com os coleguinhas, ela não tem tempo de passear, ela não tem tempo de estar na casa da vizinha, conversando. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que se separar das pessoas e até da família, da própria família. Entrar em um quarto e estudar quando não há silêncio. Então ela vai desagradar muita gente, mas ela está fazendo o quê? Ela está investindo nela, no futuro dela. E quando é depois, olha, os ricos, eles não param de estudar, não param de se informar, eles não param de buscar uma vida melhor. Então, devemos sempre buscar informação. A informação com primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar,
porque ninguém prospera em cruzando os braços. Primeiro Deus e depois o esforço, depois do pedido a Deus, a transformação vem. Agora, quando a transformação vem, às vezes desagrada muitas pessoas, porque tem pessoas que não querem, porque elas ficam perdendo tempo com o que não deve, às vezes falando da vida dos outros, às vezes se incomodando com o que você faz, aí de repente você aparece totalmente diferente e isso desagrada as pessoas. Isso desagradou, claro, aqueles que Paulo estava com eles para perseguir os cristãos. Mas Paulo foi um grande pregador, um grande discípulo de Jesus, e é isso que queremos em nossas vidas, é agradar a Deus, porque é dele que vem a nossa provisão. A nossa vida pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, tudo que temos pertence a Deus. Então, quando você aceita a transformação, mesmo que você desagrade pessoas, mas você vai dormir em paz, você vai se sentir satisfeita. Você sabe o que é sentir satisfação com a sua vida? É você agradecer a Deus todos os dias. Não falta o alimento, porque Deus é provedor, não deixa faltar. Ele muda tudo em nossas vidas. A transformação é geral, é total. Eu fico pensando às vezes quanto tempo eu perdi no passado, me preocupando com coisas tão desnecessárias, e hoje eu vejo que tudo que Deus tem me dado, principalmente a fé em primeiro lugar, agradar a Deus pela fé, porque eu vivo pela fé. Eu creio que Deus, ele tem transformação para a vida de todos os seus filhos. Basta você querer. Quando você crê que você pode mudar através do encontro com Jesus, a sua intimidade com Jesus é que vai mudar tudo em sua vida. Não importa se as pessoas falem, nossa, já está velho demais para mudar, essa daí não muda, já está velha demais, não tem mudança, não tem transformação. Para Deus isso não existe. Abraão teve o filho da promessa, já era idoso. A esposa de Abraão já não tinha nem como ter filhos. Com mais de 90 anos, como que uma pessoa tem filhos? Já então, numa idade tão avançada. E ela teve. O mar se abriu porque Deus abriu. O rio Jordão se abriu porque Deus usou também. Usou Moisés para abrir o mar. Usou Josué para abrir o rio Jordão, e ele vai te usar para transformar a vida da tua família, a vida do teu povo. Ele vai te usar para ter uma grande transformação em todas as pessoas ao teu redor. Quando você abraça o propósito de Deus, você está salvando vidas. Quando um médico diz sim ao seu propósito, imagine um jovem que vai fazer um curso de medicina. Ele abdica de todos os seus passeios, de todos os seus amigos, ele deixa de passear às vezes com a família e ele está debruçado em seus estudos. Para ele fazer o quê? Salvar vidas. E às vezes ele encontra um amigo, uma amiga do passado e fala, nossa, eu tenho medo de passar com você, porque eu te conheci, você era muito brincalhona, como que eu vou confiar nesse médico? Mas Deus sabe que você estudou, Deus sabe que te capacitou, porque você largou tudo para abraçar o propósito que Deus te entregou, que foi de estudar e se formar e ser médico e médica. Então, vamos agradecer a Deus pela transformação, e não importa o tempo que passe, quando Deus quer fazer a transformação, não tem idade, tá? Pode ser jovem, pode ser meia idade, pode ser idoso, idosa. Deus vem com transformação, Deus faz casamentos também na idade que as pessoas falam, os idosos.
tem um casamento de um idoso, glória a Deus, porque um vai fazer companhia para o outro, porque os filhos casam, os filhos saem, os filhos largam os pais, e glórias a Deus, aquele que tem sua companhia para conversar, para não viver só neste mundo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por essa palavra de bênção, de transformação. Pai, em nome de Jesus, que dai força, coragem e fé para os teus filhos e filhas, e nessa grande transformação, Pai, aqueles que nos encontrarem, Senhor, que dê glórias a Ti pelas nossas vidas, pelo progresso, pela prosperidade que o Senhor vem com a prosperidade na vida dos teus filhos e filhas, com o entendimento da Tua palavra, e é melhor Te agradar, Pai, e é isso que Te pedimos, paz e bem, Senhor, paz e bem, e transformação para as nossas vidas, a cada dia mais, intimidade com o Senhor, e que cada membro das nossas famílias te encontre, Jesus, verdadeiramente, e que haja uma grande transformação para a glória do teu nome e para a glória de Deus. Amém.